Eu estou chegando aqui no nosso espaço de bate-papo, porque a gente está recebendo uma presença ilustre, que é da doutora Franciela Alberton. Ela é delegada da Divisão Estadual de Narcóticos, DENARC, e que, junto com o GAECO de Francisco Beltrão e outras forças policiais, desencadearam ontem uma mega operação, uma das grandes dos últimos tempos, aliás, e esteve em vários estados do Brasil, contra o crime organizado, o tráfico de drogas e outras coisas que envolvem. E eu pedi gentilmente, quero agradecer, porque eu sei que o tempo, né? Ontem ela estava em Cascavel comandando essas coisas todas e hoje ela já está aqui e reservou esse tempinho para vir bater um papo com a gente. Bem-vinda, delegada, muito obrigado sempre. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essa investigação. A gente já sabe mais ou menos como é que foi o desdobramento disso, foi gigante, mas sobre a dificuldade de se chegar até ontem, inclusive sem ser descoberto. Seja bem-vinda, delegada. Obrigada, Navílio. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui hoje, até para dividir com vocês um pouco do nosso trabalho, que acaba sendo mais discreto, né? É um trabalho de, como você disse, de longo prazo, e às vezes as pessoas perguntam assim, mas o DENARC aparentemente não está trabalhando. Porque as nossas investigações, elas são investigações longas, demoradas, qualificadas. Então, até você chegar no resultado que a gente chegou ontem, foram meses e meses de uma investigação sigilosa, muito sigilosa, porque qualquer tipo de vazamento colocaria tudo a perder, alertaria os investigados e isso tornaria quase impossível a prisão deles. Mas que quando a gente chega nesse resultado, de fato a gente consegue às vezes mostrar para a população o que a gente está fazendo, e por isso eu agradeço a oportunidade disso. Agora, doutora, a senhora, essa investigação mexeu com gente grande desse país, né? Nós tivemos um dos braços dessa operação no Rio de Janeiro, com um confronto policial, um ônibus atravessado na rua, com bandido morto em confronto, preso com AK-47, além de todas as outras ações, obviamente, a prisão de muito dinheiro, né? Muitas pessoas envolvidas, policiais, inclusive, envolvidos. Como é que a senhora manteve ou a equipe manteve todo esse sigilo? E como é que se chegou até tudo isso? Porque teve uma primeira fase para chegar até nessa, né? As investigações, elas se iniciaram em março do ano passado, quando o núcleo, e essa é a importância de um núcleo que tenha credibilidade perante a sociedade, nós recebemos uma pessoa que procurou o núcleo e trouxe informações sobre uma organização criminosa que atuava na região oeste do estado e que estaria levando drogas para outros estados do país. Deu alguns dados sobre essa organização e a equipe passou a diligenciar para verificar a veracidade desses dados. Todo esse trabalho, reforço aqui, realizado junto com as equipes do GAECO, né? E desde então a gente passou a buscar, passo a passo, com métodos de investigação que a gente não revela, até para que eles não percam a sua eficácia nas novas investigações, quando a gente conseguiu confirmar que as informações eram de fato verdadeiras, com a apreensão, lá em março ainda do ano passado, de um caminhão que transportava 2 toneladas de droga num fundo falso de carga frigorificada. Com isso, a gente conseguiu identificar, posteriormente, uma chácara que esse grupo criminoso utilizava para fazer o armazenamento dessa droga. Foi representado por buscas, e essa é uma outra dificuldade que a polícia tem, né? Porque todo passo e toda qualquer diligência que a gente precisa fazer demanda que sejam levada esse requerimento, essa representação para o Poder Judiciário, isso precisa passar por uma análise do Ministério Público e depois uma posterior decisão judicial acerca dessa medida. Isso é demorado, isso é longo. Às vezes é uma medida que você precisa agir do dia para a noite. E justifico aqui porque a apreensão do caminhão foi numa sexta-feira à noite. No sábado pela manhã foi feita a representação para a Justiça para que autorizasse a gente entrar na chácara e fazer as buscas. E essa autorização só foi concedida no domingo,
quando então realizamos essas buscas na chácara e foi possível localizar um bunker aí com um esforço enorme da equipe, porque era no subterrâneo de um chiqueiro, né? E só que o bunker, quando da chegada da equipe, já estava vazio. Depois, durante as investigações, nós conseguimos comprovar que a droga que estava ali, que eram quase 8 toneladas naquele bunker, havia sido retirado na noite anterior. Então, essa demora na possibilidade de realizar essa diligência impediu que a gente chegasse até essa droga. Depois disso, claro, muita investigação, muito trabalho em equipe. A equipe da DENARC hoje e a equipe do GAECO, que tocou essa investigação, é uma equipe extremamente qualificada, com policiais que precisam ser muito discretos. Então, isso demanda que a gente faça um trabalho lá sigiloso, fechado. Às vezes as pessoas olham e falam, o que eles estão fazendo, o que estão trabalhando? Não estão prendendo o traficante aqui. Mas a eficácia de você prender o pequeno tráfico e a eficácia de você chegar lá no grande tráfico é totalmente diversa, Navílio. E eu falo isso até porque os investigados dessa organização criminosa, a maioria deles já havia sido preso e preso com grandes quantidades de droga, transportando grandes quantidades de droga, e todos estavam na rua. Então, somente quando você faz uma investigação desse porte, comprovando que eles não estão só traficando, que eles estão fazendo isso de maneira organizada, com divisão de tarefas, que isso está movimentando mais de 100 milhões de reais de dinheiro que circula pelas contas correntes e que sem pagar imposto, porque cada vez mais a gente é sugado nos impostos, mas a organização criminosa está movimentando 100 milhões e isso não paga R$1 de imposto. Você consegue imputar a esses investigados não apenas o crime de tráfico, mas o crime de organização criminosa e principalmente o crime de lavagem de dinheiro, que cada ato de lavagem é considerado um crime e as penas se somam. Então, aí você consegue, ao invés de ser punido por um crime, ser punido por vários crimes e possibilitar que essas pessoas permaneçam reclusas e distantes da prática criminosa por muito mais tempo. Todos eles, ou pelo menos uma grande parte, aí ostentando vidas de luxo, né? Houve também apreensão, né, de veículos, teve bloqueio de bens, enfim, procurou-se atingir por completo a organização, né, doutora? Com os trabalhos investigativos, em agosto do ano passado foi deflagrada a primeira fase da carga fria. Somente nessa primeira fase, a polícia e o GAECO apreenderam desse grupo criminoso mais de 23 milhões de reais em bens patrimoniais, imóveis, e depois com os bloqueios das contas correntes que foi feito no dia da deflagração, só nas contas correntes dele foram bloqueados mais de R$1 milhão. Então, isso, é você desestruturando essa organização criminosa na parte financeira que você consegue, de fato, desmantelá-la. E prova disso é que, quando deflagramos a primeira fase, com a prisão do líder dessa organização, esse líder, há 4 anos atrás, Navílio, era borracheiro em Toledo. Olha. E tinha uma vendinha lá, vivia numa casa muito simples, né, com uma vida muito humilde. 4 anos depois, ele foi preso numa casa de 4,5 milhões de reais em condomínio fechado no litoral de Santa Catarina, onde ele adquiria imóveis para lavar o dinheiro proveniente da atividade criminosa. Com as diligências realizadas lá em agosto, foram mais de 40 mandados de busca de pessoas investigadas. As diligências continuaram e possibilitaram que a equipe, então, identificasse outros envolvidos, outro patrimônio, né, além do que já havia sido apreendido lá atrás, mais bens que foram adquiridos com o proveito do crime e pessoas, aí chegamos então na fase de ontem, com um status na organização criminosa muito acima. Essas pessoas, dentro de uma organização criminosa, elas são muito blindadas. Sim. Chegar até elas é um trabalho extremamente minucioso e que requer uma investigação muito aprofundada, com métodos de investigação diferentes de uma unidade policial normal. É por isso a importância de uma unidade especializada. O nosso trabalho pode não aparecer no dia a dia, e não vai aparecer, porque se aparecer no dia a dia, a gente nunca vai prender a pessoa que está blindada lá em cima e que está recebendo prêmios nacionais, né, de jornalismo. A delegada está falando isso porque foi um jornalista preso nessa operação no Rio de Janeiro, com R$250 mil, algo assim, em dinheiro vivo, com mais uns X mil reais em cheques e mais alguma coisinha de euro.
e essa pessoa já recebeu um dos principais prêmios de jornalismo. Inclusive, tinha uma ação criada por esse jornalista em defesa da família, dos valores da família, e ele era um dos contadores aí, né? Guardava a grana, fazia contabilidade, enfim. Doutora, deixa eu perguntar uma coisa. Com essa segunda fase da operação, tem as prisões e tem as apreensões. Ou seja, muita coisa ainda pode acontecer nisso, né? Sim, Navilho. Apenas ontem, na deflagração, foram apreendidos 10 carros, né, dos investigados, todos carros de luxo, né, de valores aí que, somando, vão ultrapassar R$ 1 milhão. Um caminhão que era utilizado para transportar droga. Outros caminhões já haviam sido apreendidos na fase anterior. Além do caminhão apreendido, houve vários outros caminhões que tiveram seu bloqueio judicial determinado na ação de ontem. Não foram possibilitados de apreender porque estavam circulando pelo Brasil, mas estão bloqueados, né? Uma hora a gente vai pegá-los. Somente em dinheiro vivo foi apreendido quase R$ 300 mil em dinheiro em espécie, 246 na residência desse jornalista e o restante em 2 outros alvos, que é dinheiro proveniente dessa atividade. Eles movimentavam muito em dinheiro em espécie. Esse jornalista em específico, ele era o responsável pela guarda e armazenamento, e os pagamentos eram feitos através de contas bancárias, diversas, centenas de contas bancárias abertas em nome de pessoas físicas e jurídicas, né, que eram abertas somente para isso. Laranjas, testas de ferros, né? E o que não era movimentado pelas contas, eles entregavam em dinheiro espécie. Então, pessoas de Toledo iam até os locais de pagamento da droga, recebiam malas de dinheiro e voltavam com esse dinheiro para fazer os pagamentos de toda a rede, né, de todos os integrantes ali da organização criminosa. Por isso chama crime organizado. Doutora, muito obrigado. Não vou nem perguntar, porque tudo é sigilo lá, as investigações, mas com certeza a população pode ficar tranquila, sabendo que, neste momento, outras estão acontecendo. E daqui a pouco a gente vai ficar sabendo de muito mais. Obrigado, doutora. Parabéns pelo trabalho mais uma vez e esteja sempre à disposição para trazer essas informações para a população, que é importante que ela saiba. Nós que agradecemos a oportunidade, Navilho, e ficamos à disposição de toda a população, porque a gente depende muito também, essa investigação em específico, ela iniciou, né, como eu disse, pela confiança de alguém que nos procurou, sabendo que a gente faria um bom trabalho e que a identidade dessa pessoa estaria preservada. Né? Tanto que a quadrilha foi desmantelada e houve, inclusive, confronto interno entre eles, por conta dessa suspeita quem seria o delator ali dentro. Né? Houve tentativa de homicídio, houve brigas pela liderança. Então, quando a gente recebe essas informações da população, que está ali, o vizinho está vendo o que está acontecendo. A pessoa viu que ontem ele morava numa casa de R$50 mil, agora está morando numa mansão de 5 milhões. Então, não, né? Algo é suspeito. Não fecha, né? Traz a informação. O núcleo de narcóticos está aqui para isso, a identidade vai ser preservada e a gente vai conseguir fazer um bom trabalho aí para tentar tornar a nossa sociedade mais segura. Muito obrigado de novo. Falamos com a doutora Franciela Alberton, Divisão Estadual de Narcóticos, por esse brilhante trabalho, né?